Bem-vindas a mais uma aula no Ateliê Roberta Paciência. Eu sou a Roberta. Hoje a gente vai fazer a carteirinha, igual a gente fez semana passada, só que hoje a gente vai fazer com tecido, fechamento em botãozinho Rita, acabamento em viés, e a gente vai fazer ela também sem viés, para quem ainda tem medo do viés. A mesma carteirinha que serve para a gente guardar documento, cabe celular, remédio, porta-absorvente, máscara. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar hoje? Um pedaço de tecido, essa aqui, as duas que eu vou fazer na aula, a gente vai fazer com estampa masculina, que também já fica uma dica para Dia dos Pais. Uma vez no tecido, uma vez na entretela de tecido ou entretela de colarinho, aquela que cola, já tá passada e colada no tecido. E uma vez num forro, no meu caso aqui é um tecidinho liso. Essa menorzinha tá com a medida de 17 por 27, e a que eu vou fazer sem o viés tá na medida de 20 por 30. Aí aqui também outro detalhe, como eu tô usando o brim para fazer a parte da frente e ele é um pouquinho mais grosso, eu não precisei colocar entretela, então vou usar só o tecido, o brim e o forro, aí aqui no caso 20 por 30, e eu sempre corto o forro um pouquinho maior. Vamos para a máquina? Vamos começar com a que vai ter acabamento em viés, uma vez no tecido. De tecido, eu tenho que prestar atenção que, como o meu tecido tem sentido, eu colei ele, a entretela, com a parte arredondada, com o tecido de ponta cabeça. Por que de ponta cabeça? Porque a hora que eu finalizar a minha carteirinha, a estampa fica no sentido correto. Se eu colocar aqui com a estampa em pé, a hora que eu fechar a carteirinha, aí a estampa fica de ponta cabeça. Então, precisa prestar atenção quando o tecido tem sentido. Já colei a entretela no tecido usando o ferro, recortei, tá certinho o tamanho. Eu vou posicionar no avesso do meu forro, centralizado. Eu gosto de trabalhar assim, tem gente que gosta de trabalhar com o forro já no tamanho certinho da peça. Eu prefiro fazer ela menorzinha, o forro maior, aí eu alfineto aqui o entorno, para não ter perigo de escapar. Quando é peça pequena, eu até vou direto para a máquina sem alfinetar, mas como... E as peças maiores eu alfineto. Então, vamos fazer alfinetando para não ter perigo do forro sair do lugar. Aí, eu vou fazer uma costurinha de segurança a volta toda. Costurinha de segurança é aquela bem na beiradinha, só para eu prender o meu tecido no meu forro, porque depois o acabamento vai vir com o viés. E aqui não precisa retrocesso, é só uma costurinha mesmo para prender no forro. Passo ó, na volta toda, cuidado na curva, sempre faço as curvas bem devagarzinho. Lembrando que é costurinha de segurança, que é na beiradinha, não é um pé de máquina, não precisa de retrocesso. Vou cortar o excesso do forro. Retirei todo o excesso de forro. E agora a gente vai fazer o viés. Aqui na borda reta, que vai ser o bolsinho, que vai, na hora que a gente dobra, forma o bolsinho, eu vou pregar o viés, coloco pelo avesso, porque aí eu rebato a costura no direito e a costura rebatida fica mais bonitinha, então fica pra parte que vai ficar visível. O calcador sempre seguindo, deixa eu mostrar na câmera, fica mais fácil. O calcador aqui, ó, vai vir certinho aqui na dobrinha do viés, ó, que é a dobrinha do viés. O calcador vem certinho aqui, ó, a agulha vem batendo certinho aqui, ó, nesse limite. Que no caso aqui da máquina industrial, é certinho meio centímetro, que é a medida do calcador. Para quem tiver costurando na doméstica, aí ou desloca a agulha para ficar com meio centímetro, ou posiciona o viés para ele ficar com a agulha aqui na divisa do viés. Venho até o final, corto aqui.
excesso de linhas. Forço bem pro outro lado, vinco. A única coisa que preto é horrível de enxergar na câmera, mas... Lembrando que a linha é sempre da cor do viés, pra ficar bonitinha. E aqui eu vou passar a costura também bem na pontinha do viés, venho acertando o viés na costura que eu já tenho e venho com o calcador, com a agulha bem na beiradinha do viés. Aqui é bom dar um retrocesso para ficar bem preso. Venho ajeitando, acerta um pedacinho, costura, acerta um pedacinho, costuro, ou se quiser, alfineta já tudo, prende com grampinho, o tecido pode ou alfinetar ou usar clipes de tecido. Passei bem na beiradinha. Já vou pôr a minha etiqueta. Como é uma peça masculina, eu prefiro uma etiqueta mais simplesinha, não uma etiqueta cheia de... Que a minha outra etiqueta é cheia de florzinha, tem uns desenhos. Então, para peça masculina, geralmente eu uso uma etiqueta mais simples, mais básica. Mas a etiqueta é sempre importante para identificar o seu trabalho. Retiro o excesso de linha. Aí, a gente vem aqui na placa, posiciono. Coloco a minha linha da borda bem numa linha aqui, ó, de 5 centímetros. Essa linha mais grossa, geralmente elas vão medindo de 5 em 5 centímetros. Posicionei, que aí eu venho aqui, ó, e eu consigo, pela minha marcação da tábua, ver onde eu preciso pôr. Aí eu não preciso fazer marcação, riscar com giz, nada disso. Como é tecido, a gente alfineta. Eu deixo 7 centímetros, geralmente. Se for menorzinha, porque aí as medidas também são sugestões. Dá pra fazer maior, dá pra fazer menor. Aí eu alfineto, respeitando a medida. Aí eu posso fazer de duas formas. Ou passar outra costurinha pra já fechar aqui, ou já vir direto com o viés. Como ela fecha desse lado e esse é o viés que eu fico mais tempo vendo, que é o que tem que estar com o melhor acabamento, então eu prego o viés por este lado, pelo lado que tem abertura, para rebater pelo outro lado, para a hora que a carteirinha ficar fechadinha, ficar bonitinha. Aí aqui é a mesma coisa que a gente fez semana passada. Dobra a pontinha do viés pro outro lado, não precisa ser um pedaço muito grande não, ó. 1,5 centímetro, 2 centímetros, tá de bom tamanho, que aí depois não dá trabalho na hora de fazer a próxima costura. Prendo aqui e, de novo, venho costurando rente à dobrinha do viés. Retrocesso. E aí, agora aqui é um pouquinho de paciência, tranquilidade, venho olhando. Vou fazendo, posiciono o viés e costuro. Aqui na curva, eu vou fazendo a curva dele. Se precisar, dá uma leve puxadinha, não puxa muito, porque ele é um viés, ele estica. Se eu esticar muito, ele vai dar prega na hora de fazer o outro lado. Eu tenho só que ajeitar. Não precisa ter pressa. Dá até para diminuir a velocidade da máquina nessa hora. Vem fazendo. Completo a curva. Vai tirando os excessinhos de tecido que fica, de linha. Pra já terminar com uma costura bem limpinha. Aqui também corto um pedacinho a mais do viés. Viro pro outro lado. Eu uso o desmanchador de costura para me ajudar, ó. Eu levanto, ponho aqui na costurinha, levanto e ajeito bem lá embaixo, bem rente com a minha costura, seguro e venho. Termino com retrocesso. Virando com o desmanchador, ele não fica com
aqui, ó, ele fica bem rentinho, porque esse aqui ele fica o viés um pouquinho maior do que o tecido, a hora que a gente virar, ele faz uma barriguinha, dá um defeitinho. Então, tem que deixar bem justinho. Tanto no começo, onde a gente começou a costurar, quanto, tanto onde a gente termina. Vira o viés todo pro outro lado. Aqui, ó, vai virando, ó, empurrando ele para ele já ficar bem rente na costura. Empurro bem ele. Viro pro outro lado. Aí, aqui, mesma coisa, vou dobrar, dobro um pouquinho ele para dentro, para ele não ficar aparecendo essa pontinha. E coloco ele aqui, ó, bem certinho, para não ter sobreposição. Posso prender com clips. Aí, para quem vai tá começando, se quiser já vir aqui e vir prendendo clips a toda a volta, facilita. Porque aí, na hora que eu tô costurando, eu não preciso ficar me preocupando com essa volta. Para quem já tá acostumado, eu prendo só o começo e o final. Aqui, o final também, dou uma dobradinha aqui, pro viés ficar pra dentro, pra não aparecer a pontinha dele aqui. Aqui ele fica bem certinho, um em cima do outro. Aí, eu prendo aqui. Como é tecido, quem quiser alfinetar também pode alfinetar. E, de novo, a costura vem bem na beirada do viés. Venho devagarzinho, acertando o viés com a primeira costura e venho costurando devagar. Eu gosto de segurar com o desmanchador de costura. Venho acertando e costurando um pedacinho. Acerto um pedacinho, costuro um pedacinho. Devagar, não há necessidade de pressa. Viés é uma coisa também que é sempre devagar. Quando eu faço peças grandes que tem viés, eu preparo a peça inteira no dia. Aí você já tá cansado, eu deixo o viés para fazer no outro dia, no começo do dia, que aí você tá descansada, você vem, tá com a cabeça fresca, o braço tá levinho, porque você já não tá com dor de ficar costurando o dia inteiro. Aí você faz o viés com calma, com tranquilidade. Viés não dá para ter pressa. E costurar tem que ser relaxante, tem que ser gostoso. Não dá para ser estressante sob pressão. Às vezes a gente faz isso sob pressão porque a gente pega umas encomendas doidas aí, ou deixa o serviço para a última hora e a gente... Mas geralmente costurar tem que ser para relaxar, para espairecer, para ser gostoso. Finalizo com retrocesso. Tiro os excessos de linha. E aí, tá praticamente pronta, só falta pôr o botãozinho Rita. Eu vou fazer agora a outra, que não vai terminar em viés, vai terminar no próprio tecido, aí a hora que a gente for colocar o botão Rita, a gente põe das duas ao mesmo tempo. O tecido principal, no caso aqui eu tô usando brim, então eu não coloquei a entretela, porque o brim é mais firme, só o brim. E aí eu vou pôr o forro. Como a gente não vai finalizar com viés, então eu coloco o direito do meu tecido com o direito do meu forro. Vou costurar por esse lado, porque já tá, o tecido já tá cortado certinho no molde. Aí, mesma coisa que o outro, o alfineto para não ter perigo de enrugar, de entortar o forro. Também não há necessidade de tantos alfinetes. E aqui, ó, eu marco para eu deixar um espaço aqui, ó, de uns 5 dedos, um pouquinho de folga para ficar confortável para eu virar esse trabalho para o outro lado, porque essa peça a gente precisa desvirar. A gente começa e termina com retrocesso. Venho até a extremidade e volto com retrocesso. Acerto aqui, ó, para ficar bem o pezinho de linha. Faço um retrocessinho e venho. Por que que eu venho até a extremidade e volta? Porque eu tenho certeza que o meu cantinho aqui, ó, deixa eu ver se sem luz fica mais fácil de enxergar.
vai ficar o quadradinho perfeito. Porque às vezes quando eu venho e já viro direto, ou fica um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ou às vezes o ponto corre, aí o cantinho, a hora que a gente vai desvirar, não fica tão retinho. Então, a gente faz assim, vindo a costura até o final, volta e vira a peça, que aí a costura, o cantinho fica bem retinho. Aí, mesma coisa, eu vou costurar a volta toda, a única diferença é que agora aqui eu costuro com um pé de máquina. Quem for fazer na doméstica, precisa aumentar um pouquinho, aumentar 1 centímetro a medida, porque como o calcador da doméstica é mais largo, a peça acaba diminuindo 1,5 centímetro no tamanho. Se for fazer, se for máquina que dá para regular a margem de costura, faz com a margem de 0,5 centímetro, que aí não dá tanta diferença. Olha lá, venho até o final, volto, deu o meu pezinho de... a medida do meu calcador. E venho até aqui. Aí, vou recortar o excesso do forro. Aqui, ó, eu dou uma entradinha, eu só não pego a linha. E faço uma curvinha aqui, ó, perto, ó, pra tirar esse excesso de tecido próximo da costura, pra não me atrapalhar na hora de virar, não ter muito tecido ali naquele cantinho, pra ele ficar bonitinho. Eu vou cortar, eu vou dar uma paradinha no vídeo e eu já volto com ele cortado. Retirei todo o excesso, os 2 cantinhos eu fiz a voltinha aqui pra tirar o excesso de tecido. Aqui, ó, eu deixo o forro um pouquinho maior, pra ficar mais fácil na hora de fazer a viradinha, pra gente rebater essa costura e fazer o acabamento aqui do bolso. Viro, eu uso um cabinho de pincel aqui, ó, pra empurrar esse cantinho. E aí, ele vem todo, ó. E não fica acumulado, não fica com muito volume aqui. Viro, ajeito bem o cantinho. Viro. Acerta bem. Ajeitou bem, viro pra cá. Só de eu puxar, ó, ele já pega o formato do que tava. Ponho um alfinete, vai pro ferro, passa bem passadinho, pra acertar bem a costura, pra gente finalizar. Passei a peça. Aqui, na parte reta, a gente faz uma costura. Aí, como eu vou fechar aqui onde ficou aberto para eu virar, eu venho com uma costura bem na beiradinha, como se fosse uma costurinha de segurança. Se quiser, pode fechar a mão, é bom fazer um retrocesso ali. Se quiser, pode fechar com pontinho a mão, aí a costura de rebater, eu gosto de rebater a costura, aí tem que ser, aí pode ser um pé de máquina. E essas costurinhas aqui, eu nunca acabo e nem começo ela muito no cantinho para não ficar fiapinho de linha. Eu sempre começo ela do meinho, faço o retrocesso e volto. Quando chega aqui, eu venho até a ponta, faço o retrocesso e paro a costura no meio, não faço no começo. Aí, mesma coisa, volto aqui na placa, coloco a parte de cima lá numa marca de 5 centímetros, numa linha mais grossa, venho 7 centímetros, 7 centímetros e coloco aqui. Essa aqui eu deveria ter posicionado a etiqueta antes de ter fechado a peça.
Então, eu vou posicionar ela agora aqui. Só que eu vou pôr as pontinhas dela pra dentro. Eu coloco ela lá dentro e posiciono aqui. Aí, alfineto. Também dá certo. Esqueci de pôr a minha etiqueta, não é um pecado tão grande. Dá pra pôr depois. E tem algumas etiquetas que a gente compra que ela é de pregar do lado e do lado. Aí dá pra pregar a mão ou pregar agora aqui nesse bolsinho. Aí agora aqui, pra finalizar, a gente vai começar a costurar numa ponta. Eu também venho na beirada, menor do que um pé de máquina. Quem não tem prática, coloca o calcador de zíper, o que costura pra pregar o zíper pra cá, pra direita. E aí vem costurando, porque aí o calcador de zíper, ele vai se posicionar aqui e a agulha vai estar desse lado do calcador. Aí você vem costurando toda a volta. Aí, de novo, vou começar aqui, dar retrocesso e vir. Não começo aqui na pontinha, porque aí fica aqueles fiapinhos de linha que mesmo a gente cortando, ele continua lá. Acerto bem aqui. Aí, aqui é interessante o forro ser bem parecido, bem combinando com o seu tecido, para não ficar aparecendo. E o que aparecer, porque vai aparecer, não há jeito, fica harmonioso. A minha máquina não tem muita diferença do ponto de cima para o ponto de baixo, por isso que eu costuro por esse lado. Se é uma máquina que o ponto de cima é muito mais bonito que o de baixo, aí a gente costura pelo outro lado. Aí alfineta bem alfinetado, para não sair nada do lugar. E aí rebate pelo lado direito da peça, pelo lado que vai ficar mais visível na peça. E aqui eu já fecho a peça e já faço o arremate já faço ali a costura de segurança da minha aba. E aqui o excesso de linha, lembrando que eu paro a costura aqui no meio, não na pontinha. O excesso de linha e o excesso de linha. Aí também ela está finalizada, só que sem o viés. Aí a gente agora vai lá pro balancinho para colocar os botõezinhos Rita. Aí o botão Rita são esses aqui, ele é um pininho, que é o que encaixa no botão, a abertura maior e a abertura menor. Eu sempre coloco o menor na frente, no que seria a nossa aba, e o maior no corpo da peça. Dobro no meio, acerto bem aqui a volta, marco o meio. Esse aqui, ó, como ele tem a entretela, só de eu segurar ele fica marcado, então eu consigo vir aqui com o agulhão e fazer o meu furo mais ou menos 1,5 cm da borda, para eu conseguir pôr o botão. Coloco a parte que tem o pino, encaixo o menor, venho pro balancinho e aperto. Venho aqui, posiciono, eu deixo mais ou menos aqui, ó, eu marco a bordinha aqui do viés numa linha dessas mais grossas da tábua, deixo mais ou menos uma folga de 1 centímetro, porque a hora que a carteirinha tiver com coisa dentro, tiver volume, eu ainda tenho espaço para fechar. Aperto bem, ele marca, furo com o agulhão. Aí agora o pino vem na parte do avesso da peça. O botãozinho maior ele encaixa aqui na minha matriz. E aperto. Testo para ver se o botão fechou. Se não vai escapar. Aí tá pronto. O processo com essa daqui é o mesmo. Marco meio. Ela fica um pouquinho mais molinha, porque ela não levou a entretela. Se quiser, pode pôr a entretela no brim também. Mesma coisa. Furei o pino, a parte menor. Aperto. Coloco a minha
bordinha do bolso, mais ou menos 1 centímetro. E aqui também evita da peça ficar torta, que no começo, quando a gente tá começando, a gente faz um monte de peça, e quando finaliza a peça, vê que tá torta. Usando as medidas, usando marcação, a gente evita esses errinhos, mas no começo eles acontecem. E aí nós temos a nossa pecinha pronta também. As 4 opções que a gente mostrou hoje, a outra caiu. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Até o próximo.